começando aqui mais uma semana trazendo um assunto preocupante sobre o crescimento do número de pacientes que buscam atendimentos nas UPAs aqui de João Pessoa. Inclusive, a produção do JC recebeu um vídeo em que mostra uma unidade lotada de pacientes. Você está vendo aí na tela. E esse aumento de atendimentos nas UPAs, a que se deve? O que está acontecendo que está gerando, né, essa quantidade de procura aí pelo atendimento nas UPAs aqui da capital? Vamos falar ao vivo com a repórter Rafaele Leite, que vai trazer mais informações sobre esse aumento aí nos atendimentos das UPAs. Boa noite para você, Rafa. Oi, linda. Muito boa noite a você, boa noite a todo mundo que acompanha o JC nesse início de semana. São vários fatores. Dentre eles, a gente podia destacar essa mudança de temperatura repentina nessa época do ano, né, que o pessoense ele está acostumado, e também volta às aulas. Mas quem vai explicar melhor para a gente é o doutor Felipe Montenegro, ele que é um dos diretores aqui da UPA de Cruz das Armas, onde nós estamos. Inclusive, ele me dizia que as unidades de pronto atendimento aqui de João Pessoa, temos 4 UPAs, cada uma delas atende diariamente uma média de 400 pessoas, corrigindo. 400 pessoas, né, em um mês comum, e nesse mês de abril, esse número, né, ele chega a 600 pacientes. Então, assim, não é tão comum, e aí não é falta de médicos. O senhor tinha me explicado nos bastidores, e explicar agora para a população o que tem acontecido. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Rafaele. A gente realmente tem evidenciado um aumento do número de pacientes que procuram as unidades de pronto atendimento. Isso é uma tendência que no ano de 2024 a gente já evidencia desde o começo de fevereiro, e esses números eles vêm se arrastando do começo de fevereiro até o presente momento de abril. A gente está chegando aí em meados de abril. Notavelmente, esses atendimentos eles vêm se baseando em quadros gripais e quadros de arbovirose. Todos esses quadros, essas clínicas com sintomas mais leves. Então, a grande quantidade de pacientes acometidos por essa patologia é o que faz com que as unidades de pronto atendimento venham aumentando o seu número de atendimentos e, consequentemente, gerando toda a demora e uma maior burocratização. Como diferenciar, doutor, uma arbovirose de um sintoma gripal? Começo logo que o senhor explique o que seria, né, a arbovirose. Sim, as arboviroses, a gente classifica elas em 3 principais, que é a chikungunya, a zika e a dengue. Todas têm sintomas muito parecidos. Todas apresentam quadro febril inicial, quadro de dor de cabeça, dor no corpo. Então, os sintomas iniciais das 3 patologias, elas são inespecíficos. São os sintomas que a gente chama de sintomas prodrômicos. São sintomas iniciais. No contexto da dengue, a gente entende que em determinada fase, essa dengue ela pode evoluir para um componente hemorrágico, como a gente encontra os casos, né, mais complicados de dengue, ou não. Ou segue como um quadro clássico. Quadro que tem a sua evolução desses sintomas e posteriormente inicia aquelas alterações cutâneas, né, alterações de pele que coçam, e que muitos pacientes também procuram a unidade com o objetivo de resolver esse quadro, né? Os quadros gripais são quadros, como a gente fala, quadros que apresentam sintomas gripais. Então eles acompanham tosse, eles acompanham coriza, mas eles também podem acompanhar febre, também podem acompanhar dores do corpo, também podem acompanhar dores de cabeça. Então os sintomas eles têm se entrelaçado bastante. O que a gente evidencia é que muitas vezes o paciente ele pode ser acometido tanto do quadro de arbovirose quanto do quadro de síndrome gripal, né? Então assim, mais do que nunca... Isso na mesma época? Sim. Com certeza, na mesma época. O efeito realmente da mudança de temperatura é um influenciador importante, né? O contexto da vacinação, que a gente já vinha conversando também, da influenza, né? É importante ratificar a necessidade de vacinação, né? Em todas as faixas etárias que são indicadas, tá? E o contexto da própria sazonalidade, que a gente já vinha conversando, né? É um período do ano em que realmente há um aumento importante dessas patologias. Então a gente aproveita a oportunidade, o senhor falou aí, da importância da vacinação. Inclusive, João Pessoa tem registrado um número baixo, né, de vacinas contra a influenza. Sim, é mais do que nunca importante que a população ela entenda a necessidade da vacinação, entenda a necessidade desse cuidado, para que a gente consiga objetivar uma diminuição no número de atendimentos e, consequentemente, diminuir o número de pacientes em fila e a consequência dessa demora. Doutor, né? Rapidinho, só para a gente encerrar, como eu sei, né, diferenciar se eu devo procurar uma UPA ou uma unidade mais próxima de casa? É uma pergunta muito importante porque fica como orientação para a população
entender um pouco os sintomas, entender o tempo de sintoma. Então a gente tem evidenciado que muitos pacientes vêm com 12, 15 horas de sintoma, então são sintomas muito inespecíficos, uma dor de cabeça, uma dor no corpo. Então há necessidade desse paciente ter esse entendimento, avaliar, observar como esses sintomas vão evoluir, inicialmente procurar uma unidade básica de saúde, porque a gente entende que dentro de uma unidade de pronto atendimento, a gente compõe toda a equipe multiprofissional, mas são muitos pacientes dentro de 24 horas. E esses pacientes com quadros mais leves, eles se misturam com pacientes que sofrem de infarto, de acidentes vasculares cerebrais. Então é importante a população entender, individualizar seus sintomas e, em caso de sintomas mais leves, procurar as unidades básicas de saúde. Mas se a gente encontra pacientes com quadros gripais que evidenciam uma febre mais importante, iniciam um quadro de desconforto respiratório, no caso das arboviroses, uma dor abdominal mais importante, que não passa com o uso da medicação previamente receitada, mais do que nunca é importante procurar a unidade de pronto atendimento. Ok, doutor Felipe, muito obrigada pelas suas informações. Linda, daqui a pouco a gente traz outras informações para o telespectador de JC. Volto contigo. Combinado então, Rafa, até daqui a pouco.